Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião de terça-feira do CEPET. E a ideia hoje era repercutir a, a publicação do TTM2, do estudo do Target Temperature Management, o segundo estudo, publicado na quarta-feira da semana passada no New England. O site Critical Care Reviews passou de uma forma ao vivo os autores apresentando o artigo na quarta-feira para o mundo inteiro. Houve uma grande repercussão. E aí a gente aproveitou uma oportunidade de poder trazer, para poder discutir o ensaio, o Dr. Rogério da Silveira. O Dr. Rogério da Silveira é neurointensivista no Rio de Janeiro, responsável pela coordenação de diversas unidades de terapia intensiva. Depois ele vai contar um pouquinho disso para nós. O Rogério é hoje o presidente do COMIN, do Comitê de Medicina Intensiva Neurológica da AMIB. Eu tenho com o Rogério uma longa história, praticamente são 20 anos em que a gente se conhece, e com um grande prazer nós fizemos várias reuniões dentro do CEPET, aqui em Curitiba, para fazer o desenvolvimento do CITIM. Eu, o Rogério e o Paranhos, praticamente nós três fizemos em 2001, 2002, o curso do CITIM, a maior parte dos capítulos, o desenvolvimento das estações iniciais. Então, foi um período de convivência grande. O Rogério e o Paranhos vieram várias vezes aqui para Curitiba. Foi uma convivência bastante boa. E a gente tem se encontrado aí frequentemente nos congressos. O Rogério é um grande amigo e antes dele assumir a presidência do comitê, ele também, durante vários anos, ele foi o responsável pelo CITIM no Brasil, fez vários cursos de CITIM, capitaneou de alguma forma a apostila nova do CITIM. O CITIM é muito importante para a medicina intensiva neurológica no Brasil, porque é o CITIM que leva e que disseminou o neurointensivismo nesses últimos 20 anos pelo Brasil afora, levando os conceitos, mesmo num curso de imersão de 20 horas, existe uma grande quantidade de médicos que gravitam ao redor das unidades de terapia intensiva, que têm um conhecimento básico de neurointensivismo, como não tem de cardiointensivismo, de nefrointensivismo, mesmo de ventilação mecânica e por aí afora, por causa da importância do CITIM há 20 anos. A última vez que dei curso do CITIM, Rogério, depois você me corrige, mas já há mais de 7, 8 anos eu não dou um curso de CITIM, mas naquela época já eram 100 cursos do CITIM. Eu tenho a impressão hoje que vocês devem ter batido fácil, fácil os 200 cursos pelo Brasil. Depois você conta um pouquinho da história. Mas, enfim, a ideia era repercutir o TTM e, de alguma forma, daí aproveitar para poder trazer o Rogério para poder discutir o TTM de uma forma mais específica e contar um pouco de como é que está o Comitê de Medicina Intensiva Neurológica dentro da MIP. Então, a gente preparou uma reunião com apresentação. São 2 apresentações. Nós vamos apresentar o TTM, o artigo. Depois nós vamos apresentar o editorial do New England, que acompanha o artigo. O Rogério vai ter, então, a oportunidade de poder comentar e de poder falar um pouco. Antes disso, eu vou, durante aí uns 15, 20 minutos, fazer uma introdução de hipotermia clínica para que a gente possa situar qual é a importância que o TTM2 traz
como um pedaço a mais de informação nesse contexto de hipotermia clínica na beira do leito. Então, a minha apresentação é uma apresentação introdutória, com a intenção, então, de poder mostrar se a hipotermia clínica funciona ou se a hipotermia clínica não funciona. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a ideia da hipotermia? Então, a medicina intensiva acabou evoluindo, a medicina intensiva neurológica, em especial, acabou evoluindo por causa desse gráficozinho que está aí. A gente tem uma lesão cerebral primária, seja um AVC isquêmico, seja um trauma crânioencefálico, uma hemorragia subaracnoideia. Essa lesão cerebral primária pode levar a sequela neurológica e até morte, mas ao longo dos primeiros dias, principalmente, vários elementos podem causar lesão cerebral secundária. E toda a medicina intensiva ela é muito dirigida para poder atender o doente, para poder minimizar o dano da lesão cerebral primária e evitar, obviamente, os vários insultos secundários que podem agregar sequela neurológica e acrescentar a incidência de morte nos doentes com lesão cerebral aguda. Então, dentro desse contexto, ninguém tem dúvida de que hipotermia ela previne lesão cerebral primária. A grande dúvida é se a hipotermia pode prevenir lesão cerebral secundária. Mas lesão cerebral primária, ou seja, você fazer hipotermia antes do desenvolvimento da lesão cerebral, não há nenhuma dúvida de que isso é benéfico. Tanto é que aqueles que não acreditam que a hipotermia possa ser benéfica para minimizar a lesão cerebral primária, tente fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica ou de troca de válvula mitral, aórtica, com coração parado, sem hipotermia. Vai ser, obviamente, catastrófico. Então, a hipotermia realmente preserva o cérebro quando ela vem antes da lesão. A dúvida é se a gente pode fazer a mesma estratégia para poder prevenir o desenvolvimento de mais lesão depois da lesão cerebral primária. Então, há muita evidência de que os doentes, por exemplo, com uma temperatura central ao redor de 20, 18, 20, eles podem ficar vários minutos em parada circulatória sem lesão cerebral significativa. Vários casos anedóticos estão descritos na literatura de pacientes que foram encontrados durante vários minutos em parada cardíaca com hipotermia, por exemplo, afogamento em lagos gelados, etc. e que são ressuscitados mesmo com bastante tempo depois da parada e que praticamente conseguem recuperação total sem grandes lesões. Então, a hipotermia antes de lesão cerebral primária, ela sem dúvida, ela é protetora. A grande dúvida é nesse contínuo de injúria e de reparo, no qual todas as doenças da medicina intensiva elas se comportam desse jeito como está aí, ou seja, depois de uma lesão, seja ela qual for, seja uma infecção, seja uma isquemia, seja um choque, um trauma, você passa por uma fase de reparo. E essa fase após essa fase de reparo, você pode evoluir para a morte, porque não há reparo. Há pouco reparo e você evolui para uma fase de incapacidade grave ou incapacidade moderada, ou se houver reparo completo dos tecidos lesados durante a fase de injúria, você pode ter uma completa recuperação da tua lesão traumática, da tua lesão infecciosa, isquêmica e assim por diante. Então, esse contínuo de injúria e de reparo, ele acontece em todas as situações, aqui em especial para as doenças neurológicas agudas. E a hipotermia, então, teria esse benefício de diminuir a intensidade da lesão e de melhorar o reparo o mais rápido possível.
Por quê? Porque os mecanismos fisiopatológicos que ocorrem depois de uma lesão cerebral primária, excitotoxicidade, a lesão da disfunção da mitocôndria, edema, isquemia, inflamação, todas essas alterações que evoluem dentro do cérebro, por exemplo, depois da lesão cerebral primária, elas teriam a capacidade de poderem serem suprimidas, diminuídas a sua intensidade com hipotermia. Hipotermia, então, seria um grande neuroprotetor, né, dessa cascata de eventos que ocorre depois da lesão cerebral primária. Quando a gente fala de proteção cerebral, que a gente fala dos Hs, a gente sempre se fala de não deixar o doente fazer febre, né? O contrário da hipotermia. Isso porque os doentes que desenvolvem febre em várias doenças neurológicas primárias, nesse slide aqui, com o doente com AVE, quanto maior a temperatura, maior a mortalidade ou maior a chance do doente evoluir com sequela grave, né? Isso está muito claro em diversas situações com AVE isquêmico, nesse caso aqui, com o doente pós-parada cardíaca, aqueles doentes que fazem febre têm uma evolução pior. Então, por causa disso, se criou essa estratégia terapêutica, preventiva ou terapêutica, após uma lesão cerebral primária, de você induzir hipotermia clínica através dessas 3 fases, né? Uma fase de indução da hipotermia, uma fase de manutenção e depois de uma fase de reaquecimento, né? Então, teoricamente, quanto mais rápida for a fase de indução, quanto maior for a fase de manutenção e mais lenta for a fase de reaquecimento, mais protegido estaria o cérebro. Essa fase de indução, geralmente ela é feita com a introdução de soro gelado, e depois a fase de manutenção através de esfriamento externo ou intravascular, e depois um controle fino da temperatura central para que essa fase de reaquecimento ela aconteça de uma fase lenta, né? Para que não volte toda aquela cascata de eventos deletérios que você está querendo proteger. A hipotermia teria como efeitos protetores, iria variar muito da velocidade de indução da hipotermia. Então, quanto mais rápida ela for induzida, menos lesão secundária aconteceu dentro do cérebro. A duração da hipotermia, teoricamente, um tempo razoável para poder haver inibição daquelas cascatas todas. A velocidade de reaquecimento que não pode ser rápida, porque senão há uma reagudização daquelas cascatas, e, ao mesmo tempo, essa prevenção e tratamento dos efeitos colaterais, das infecções, as arritmias, etc., né? Então, é um jogo de que você eventualmente pode fazer bem, mas tem esse potencial de efeitos colaterais, imunossupressão, risco de infecção, hiperglicemia, diminuição de clearance de drogas, alterações hidroeletrolíticas, coagulopatias, a hipocontratilidade do miocárdio, arritmias, todas essas eventuais complicações que precisam ser bem controladas durante aquela fase de manutenção, principalmente da hipotermia, 12, 24 horas, eventualmente até mais em alguns ensaios, né? Ok, com tudo isso em mente, em 2002, a publicação do ACA Trial, né? Esse estudo que está aí, publicado no New England, um estudo com 240 doentes, 250 doentes, comparando hipotermia com normotermia, é de que foi assim, o divisor de águas da utilização da hipotermia na beira do leito, né? Já que o ACA pegou pacientes que
que tinham feito parada cardíacas e induziu hipotermia leve, 33 graus de hipotermia, e comparou com normotermia. E o que aconteceu? Houve uma diminuição de mais de 20% na mortalidade e uma melhora significativa dos doentes 6 meses, 12 meses depois, no cognitivo desses doentes. Então, o ACA Trial foi um divisor de águas, fez com que todo mundo começasse a ver, puxa, a hipotermia pode salvar vidas pós-parada cardíaca e tem o potencial de poder causar diminuição dos eventos secundários que ocorrem após a parada e melhorar o prognóstico clínico daqueles que sobrevivem com melhor cognitivo posteriormente. Isso foi em 2002, mas em 2013, o grupo da Escandinávia publicou o TTM, o Target Temperature Management Trial, então é um ensaio clínico com manejo da temperatura-alvo, e comparou 33 graus com 36 graus. Né? E o que o TTM mostrou? Nenhuma diferença entre você fazer 33 e 36. E aí, então, principalmente as sociedades, a American Heart Association, o ILCOR, a sociedade AESC, a Sociedade de Cardiologia Europeia, várias delas colocaram nas suas diretrizes de que era má prática você não fazer hipotermia entre o ACA e o TTM, entre 2002 e 2013. Virou má prática, a gente não induziu o doente, não induzir hipotermia pós-parada cardíaca. Mas depois do TTM ficou aí uma angústia, né? Puxa vida, podemos não induzir hipotermia ou mantemos a recomendação de hipotermia? Aí começou então a acontecer uma tentativa de fazer uma análise, o que era diferente do ACA e do TTM. A diferença do ACA e do TTM é basicamente isso que está aí dentro desse slide. Né? O ACA Trial, 2002, ele comparou hipotermia, mas não fez nada nos outros doentes. Então, os doentes que eram do grupo controle, muitos deles fizeram febre. Então, aparentemente, você não estava mostrando que hipotermia era bom. Você estava mostrando que febre era ruim. Né? Porque quando veio o TTM, que comparou 33 com 36 e não mostrou nenhuma diferença, vejam a diferença da temperatura da corte e controle. Há muito poucos doentes, quase nenhum dos doentes fizeram febre aqui nesse período. Né? Então, não parecia ser a hipotermia que fazia benefício, e sim evitar que o doente fizesse febre. O problema com o TTM é de que todos os doentes, 94% dos doentes, desta corte e controle, também receberam dispositivos intravenosos ou de superfície para poder manter o controle da temperatura central. Não era simplesmente você deixar o doente e só tratasse a febre deles. Então, as recomendações das sociedades de 2013 para cá foi de que o controle da temperatura ainda era essencial, seja com um dispositivo intravascular, seja com um dispositivo de superfície, e tanto faz você deixar em 33 quanto 36. Ok? Veja como nitidamente, quando a gente compara o ACA Trial com o TTM, 2002 aqui, 2013 aqui, a corte de doentes com hipotermia no ACA teve 53% de sobrevida e 50% no TTM. Então, pareciam ser iguais aqui. Né? Mas a corte com 36, e aqui a corte com 36, esses doentes morreram significativamente mais do que estes daqui. Né?
A ideia é de que esses doentes aqui estavam morrendo mais porque se permitiu que eles fizessem febre, e não porque a hipotermia protegia. Porque quando você não deixou os doentes fazerem febre no TTM, só controlou a temperatura, a mortalidade foi ao redor 52, era igual a fazer hipotermia no ACA. Então, o importante parecia não fazer febre, mas era importante você fazer o controle da temperatura central em 36. Okay? Quando isso caía nas meta-análises, mesmo misturando todos os estudos, mesmo o estudo do TTM, etc. e tal, dava ainda uma diferença a favor da hipotermia, que não era estatisticamente significativa, mas isso faz com que as recomendações da American Heart Association, por exemplo, de 2015 e agora de 2021, 2020, ainda é para fazer o controle da temperatura com controle central de 33 ou 36. Ok? O grande problema é de que eu não sei se, ou não se sabia, se você fazer, por exemplo, indução mais cedo da hipotermia, não esperar o doente chegar no hospital, isso tinha algum benefício. Esse estudo do JAMA, também de 2014, depois, já no ano seguinte, não mostrou diferença, né? Se você fizer hipotermia dentro do hospital, fizer hipotermia precoce, não faz diferença. Né? Se você fizer hipotermia durante 24 horas ou durante 48 horas, também não tem diferença. Né? E se você fizer hipotermia para um grupo, porque o grupo ACA e o grupo do TTM eram com doentes que foram ressuscitados com cardioversão, com choque elétrico. Então, eram ritmos chocáveis, seja taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. E aí ficava uma dúvida, será que para os doentes que são recuperados com atividade elétrica sem pulso, por exemplo, ou com assistolia, eu não tenho que fazer hipotermia? Esse estudo CRICS do New England, de 3, 4 anos atrás, não mostrou nenhuma diferença da hipotermia em ritmos não chocáveis. Então, ao longo do tempo, cada vez mais veio se caracterizando de que, será que hipotermia funciona mesmo? Será que a hipotermia ela precisa ser feita? Será que ela é protetora da maneira como a gente faz? E aí algumas perguntas, né? Antes do TTM, por que a American Heart Association e os neurointensivistas rapidamente aceitaram o resultado do ACA? Né? Quando o resultado do ACA, na verdade, não comparava hipotermia com normotermia, mas comparava hipotermia com hipertermia. É porque a gente precisava de uma forma de tratamento, né? Então, rapidamente se aceitou a hipotermia como sendo benéfica. E mesmo após o TTM, a pergunta que sobra é: TTM, como comparou 32, 33 com 36, será que eu tenho que deixar em 36 e controlar, ou eu posso deixar o doente simplesmente sem fazer febre? Essa resposta precisava de um segundo trabalho. Vamos ver se o TTM2 se ele trouxe uma resposta ou não, né? O TTM2 veio com a tentativa de mostrar se precisa ser 36 mesmo, ou se pode ser uma temperatura um pouco mais alta. Isso a gente vai ver nas apresentações posteriores. Então, só para poder mostrar o resultado de alguns outros estudos com hipotermia. Será que hipotermia, para os doentes pós-parada cardíaca, ela está nessa situação que eu descrevi agora, antes do TTM2. Mas em outras situações, que a medicina intensiva frequentemente indica hipotermia. Esse estudo, por exemplo, o Polar Trial, com pacientes com
com TCE grave, randomizou, isso publicado no JAMA, agora, 2018, 3 anos atrás, randomizou aproximadamente 500 pacientes com hipotermia e normotermia controlada, e não houve nenhuma modificação no prognóstico desses doentes. Então, para TCE, hipotermia também não está indicada de uma forma rotineira. Eu vivi uma época, na década de 2000 a 2010, até 2015, de que hipotermia era o tratamento, talvez assim, de ponta para os doentes com hipertensão intracraniana. O Peter Andrews, pessoal da Escócia, que são neurointensivistas de altíssimo padrão, idealizou, junto com a Sociedade Europeia, o Euroterm 32-35 Trial, para poder, de alguma forma, demonstrar que os doentes com hipertensão intracraniana pós-TCE pudessem ter benefício com hipotermia. Aqui tem as várias tabelas do estudo, mas os doentes com hipotermia realmente fizeram hipotermia. Mas o estudo teve que parar antes de randomizar o total de doentes, porque os doentes com hipotermia estavam morrendo mais do que os pacientes controles. Então, para hipotermia pós-traumatismo crânioencefálico, esse estudo de 2015, já há 6 anos atrás, o Euroterm, mostrou que hipotermia não é para todo mundo, de forma rotineira, porque isso aumenta a mortalidade dos doentes. Hipotermia também foi estudada em meningite bacteriana, A ideia de que aquela inflamação que a gente consegue, de alguma forma, diminuir rapidamente iniciando o antibiótico e, eventualmente, rapidamente, até antes do antibiótico, fazendo o corticoide. Você pode minimizar o dano daquele processo inflamatório, que a hipotermia, também em estudos experimentais, poderia diminuir a lesão em meningite bacteriana aguda. E esse estudo do JAMA, publicado em 2013, com 100 pacientes, a ideia era randomizar 300 doentes. Quando eles randomizaram 100, os doentes com hipotermia estavam morrendo mais que os controles. E eles tiveram que parar, não por futilidade, mas porque a hipotermia estava induzindo um número maior de mortes nos doentes com meningite bacteriana. Então, não parece funcionar para trauma crânioencefálico, para hipertensão intracraniana, também não para meningite, e para estado de mal convulsivo refratário. Esse estudo mostrou que também a hipotermia, quando comparado com o controle, também não melhora a refratariedade do estado de mal convulsivo, e também não funciona para essa situação, não é um neuroprotetor para isso. E o Ictus 2 Trial, publicado no Stroke já há 5 anos atrás, era um estudo com hipotermia induzida nos doentes com AVE isquêmico, e tinha a intenção de randomizar 1.600 doentes, mas quando chegou no 120, menos de 10% dos doentes, a mortalidade com hipotermia estava sendo nitidamente maior do que normotermia, mais pneumonia nos doentes com hipotermia do que nos doentes com normotermia, e esse estudo foi parado subitamente e não continuou, também demonstrando que, muito provavelmente, para doentes com AVE isquêmico, a hipotermia clínica também não funciona. Então, o que está em jogo é esse modelo de induzir hipotermia depois da lesão cerebral primária. Será que ela funciona? Ela é muito bonita, tem muito material experimental dando suporte de que essa é uma terapia que poderia dar certo,
mas quando você coloca ela em ensaios clínicos randomizados, ela não consegue demonstrar o seu benefício, né? E eu até brinquei num congresso, quando eu apresentei isso uma vez, que eu havia lido na década de 80 de que a câmera hiperbárica era uma terapêutica tão bonita para poder controlar a infecção, por exemplo, de extremidades, mas que os ensaios clínicos não estavam dando certo e que o autor assim da revisão comentou assim, olha, a estratégia da medicina hiperbárica ela é tão bonita que ela ainda espera uma doença para a qual ela possa ser benéfica. E a minha impressão pessoal é de que a hipotermia ela é muito bonita, mas ela ainda espera uma situação clínica na qual ela possa se mostrar que ela pode ser benéfica e útil. E é isso que eu quis ressaltar aqui, que hipotermia antes da lesão cerebral primária, ninguém tem dúvida de que ela funciona. A dúvida é em que situação ela pode funcionar para prevenir lesão cerebral secundária, depois da lesão cerebral primária, seja ela qual for, né? Então, para poder terminar essa minha introdução, não há evidência de que induzir hipotermia nesse modelo de 3 fases ela seja benéfico para qualquer lesão cerebral aguda. O TTM deve ser aplicado na beira de leito dentro de um protocolo clínico bem planejado e conduzido. E que não há evidência de que 36, por exemplo, seja melhor do que normotermia 36, 37. Isso era antes da publicação do TTM2. Esse era o status que nós estávamos até mais ou menos uma semana atrás. E é isso que eu queria apresentar para vocês para poder fazer esse subsídio e para que a gente pudesse, então, dar sequência com as apresentações agora do TTM e do editorial, que vão ser depois comentados pelo Dr. Rogério. Boa noite, eu sou o Eduardo, sou especializando no segundo ano aqui do CEPET. Então a gente vai falar sobre o TTM2, né, que compara então a hipotermia e a normotermia em paradas cardíacas fora do ambiente hospitalar. É um estudo novo que saiu semana passada, como o Dr. Álvaro bem já frisou. A programação da minha apresentação ela vai seguir então uma breve introdução, né, o mesmo script do artigo, seguido do método e resultados, a discussão e a conclusão. Ele inicia então o paper, né, fazendo uma breve introdução, explicando da onde que vem então toda essa racional da hipotermia. O Dr. Álvaro já fez uma bela introdução desse assunto. Ali no caso do artigo ali da New England, eles citam os primeiros estudos, né, ali como o HACA, ali, principalmente 2002, e esses estudos eles mostram que a hipotermia ela poderia realmente melhorar os desfechos desses pacientes em relação à sobrevivência e aos desfechos neurológicos, né, do ponto de vista de cognição e funcionalidade. Em razão disso, algumas importantes diretrizes internacionais, né, como da Sociedade de Medicina Intensiva Europeia e a American Heart, mesmo agora de 2020, recentemente ainda, eles recomendam a hipotermia nesses pacientes. Em 2019 também teve um estudo que demonstrou que o controle da temperatura, né, em pacientes que tiveram parada cardíaca em ritmos não chocáveis também se beneficiaram da hipotermia. Na outra face da moeda, a única comprovação que eles têm é que a febre realmente ela piora o desfecho neurológico desses pacientes. Então, como o TTM1 não conseguiu fazer essa comparação, né, em relação à normotermia, assim, mostrando que a hipertermia poderia piorar, o TTM2 veio com essa missão. Então, por fim, o objetivo é comparar se há redução de mortalidade dos pacientes pós-PCR em ambiente extra-hospitalar submetidos à hipotermia em relação aos pacientes normotérmicos, isto é, os pacientes que não fizeram febre. Né? O resultado esperado, né, pelo estudo era a redução da mortalidade no grupo da hipotermia.
O método, então, do estudo. O desenho do estudo era um ensaio clínico randomizado aberto, né, com segmento das avaliações dos resultados, multicêntrico. Eles foram randomizados uma porção de 1 para 1, né, dividindo os dois grupos de hipotermia e normotermia, e as avaliações eram mascaradas via um sistema de web. O perfil elegível dos pacientes era um paciente com mais de 18 anos, que sofreram uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar por qualquer causa, independente do ritmo de parada. Ausência de resposta verbal, uma escala FOR de coma menor que 4, né? E que tiveram mais de 20 minutos ininterruptos de retorno da circulação espontânea. Foram excluídos pacientes que tiveram uma PCR não testemunhada, sem a verificação de ARC por mais de 180 minutos em ritmo de assistolia. Basicamente, né, no grupo de hipotermia, eles sofreram a seguinte intervenção. A intervenção deles durava um total de 40 horas, sendo iniciada imediatamente após a randomização desses pacientes. Nas primeiras 28 horas, então, eles eram resfriados por dispositivos de superfície e intravenosos, de modo a atingir a temperatura de 33 graus Celsius. Nas 12 horas seguintes, eles sofriam, então, um reaquecimento lento e gradual de, em média, de 1/3 de grau Celsius por hora, né? Até chegar por volta ali dos 36, 36,5 graus. Após esse período de 40 horas, então, do período de intervenção, esses pacientes foram submetidos a 72 horas de normotermia, né, que era de 36,5 a 37,7, sendo que a partir de 37,5 ali, graus Celsius, eles já recebiam medicamentos para evitar febre. Caso evoluísse para febre, ou seja, demonstrando uma refratariedade aos medicamentos, aos antitérmicos, então recebiam também dispositivos de superfície intravenosa. A intervenção do grupo de normotermia, né, o objetivo era evitar a febre, ou seja, marca 37,8, e primeiramente com medidas farmacológicas em caso de refratariedade com as medidas físicas. Em relação à avaliação do prognóstico neurológico, ele ocorreu 96 horas ou mais após a randomização. E, evidentemente, os médicos que avaliaram esses pacientes não sabiam a qual grupo esses pacientes foram submetidos. Então, basicamente, né, o grupo ali, esses dois grupos, eles sofreram, então, essa curva média de temperatura no período, né? Então, a gente vê ali que, basicamente, nas primeiras 28 horas, né, aqui no grupo de hipotermia, eles ficaram todos aqui passando por uma temperatura média de aproximadamente 33 graus Celsius, e após isso, até completar as 40 horas, começaram a ter, então, um aumento gradual dessa temperatura. E no grupo de normotermia, eles mantiveram ali sempre abaixo, uma média, né, abaixo de 37 graus Celsius. O desfecho primário, né, é a morte por qualquer causa em 6 meses, né, e o secundário, ele focou principalmente na funcionalidade neurológica desses pacientes, né, por meio da escala modificada de Rankin, né, que varia de 0 a 6, né, sendo 0 melhor para o paciente e 6 a morte propriamente dita, né. Então, 0 é sintomático, né, 1 com sintomas não capacitantes, 2 com alguma incapacidade, mas sem limitações, 3 já com alguma limitação, 4 com uma limitação importante e 5 com uma limitação tão importante que requer cuidados de terceiros durante período integral. Nesse caso, ele focou mais ali do 4 ao 6. Outros desfechos analisados, né, como o Dr. Álvaro mostrou ali nos estudos, na introdução dele, a hipotermia também se relacionou com pneumonia, sepsis, mais sangramento, arritmias com comprometimento hemodinâmico e complicações cutâneas. Então, esses parâmetros também foram avaliados. Em relação aos resultados, percebeu-se então que não houve, em todos os subgrupos analisados, não houve uma relação do risco relativo de morte nesses pacientes, né? Não houve uma redução da mortalidade desses pacientes. Independente de sexo, idade, do tempo de retorno à circulação espontânea por mais ou menos 25 minutos, ou se o ritmo era chocável ou não, como demonstrado no estudo de 2019, não houve nenhuma melhora da mortalidade nesses pacientes, como era esperado por parte dos autores. Em relação à funcionalidade, né,
neurológica, também não houve em todos os mesmos subgrupos analisados, né, seja homem, mulher, com mais ou menos de 65 anos, tempo de retorno de circulação espontânea, também não houve melhora cognitiva desses pacientes. Não houve diferença estatisticamente significativa. Em relação aos outros desfechos secundários ali, principalmente de eventos adversos, o que chamou a atenção que teve sim uma significância estatística foi a arritmia com comprometimento hemodinâmico dos pacientes que passaram por hipotermia, né? Esses pacientes, então, que passaram por hipotermia, eles tiveram mais comprometimento hemodinâmico. Alguns tiveram tanto que tiveram até que voltar, se não me engano, ele citou, acho que 6%, se não me engano, no estudo, que inclusive tiveram que parar com a hipotermia e serem reaquecidos. Mas em relação a sangramento, pneumonia, sepse e lesões cutâneas, esse estudo não demonstrou qualquer relação. Aqui na análise de Kaplan-Meier, a probabilidade de sobrevivência desses pacientes ao longo prazo, né, mais ali de 160 dias, 180 dias, como era previsto no estudo, 6 meses, também não houve diferença na questão da sobrevivência desses pacientes. Então, eles morreram basicamente iguais. Foram um total de 1.850 pacientes analisados, né? E esse infográfico, ele meio que resume todo esse apanhado de informações que eu demonstrei até aqui. Então, resumindo, né, em relação à mortalidade por qualquer causa em 6 meses, não houve nenhuma diferença significativa, bem como na escala de ranking, para avaliar a funcionalidade neurológica também não houve. E os pacientes que foram submetidos à hipotermia, esses apresentaram mais arritmias com comprometimento hemodinâmico, muito provavelmente em relação a distúrbios hidroeletrolíticos associados à hipotermia e a hipocontratilidade do miócito, do miocárdio. Né? Então ele começa a discussão dizendo que em relação a fazendo todos esses apanhados de ideias que nós exemplificamos até agora, ele diz que não houve realmente então uma diferença significativa tanto no desfecho primário quanto secundário. Ele ainda cita que o estudo que demonstrou um benefício da hipotermia em pacientes que tiveram parada cardíaca sem ritmo não chocados, aquele de 2019, é um estudo pequeno e que não teve os mesmos resultados aplicados mesmo nesse subgrupo, né? Como ele demonstrou no início, os pacientes que foram abordados em ritmo não chocável, eles também não demonstraram benefício. O Dr. Álvaro também citou isso, ele admite a plausibilidade do racional fisiológico, né? Entretanto, parece limitar mais experimentos animais. Nos ensaios clínicos isso não foi reprodutível, né? Então, infelizmente, não se demonstrou eficaz. A hipotermia também não aumenta a incidência de pneumonia, sepsis, sangramento. Entretanto, aumenta a incidência de arritmias com comprometimento hemodinâmico. Ele faz também uma espécie de meia-culpa, né? Diz que o estudo tem algumas limitações, né? Revendo os protocolos, ele diz que o estudo não haverá outros fatores de cuidados intensivos que poderiam ter alguma influência nos resultados, né? Tal como a ventilação mecânica invasiva, os agentes bloqueadores, sedativos que foram utilizados nesses pacientes. Outro parâmetro também sujeito a viés, né, que a equipe envolvida no cuidado dos pacientes da UTI, embora fosse elas que avaliassem e dessem os resultados do estudo, eles sabiam qual intervenção o paciente sofreu, e isso poderia também causar algum tipo de viés, mas isso foi minimizado com o mascaramento dos profissionais que fizeram a avaliação dos resultados clínicos, mas ainda assim não é completamente isento desse viés. E ele também faz uma análise que os resultados do TTM2 não podem ser totalmente transferidos para os pacientes com PCR intra-hospitalar, porque simplesmente a amostra dele é de pacientes extra-hospitalar. Basicamente isso. Obrigado pela atenção. Eduardo, muito bom. Muito obrigado. Ótima a tua apresentação. Acho que você resumiu extremamente bem o
o artigo. Tem uma figurinha ali que você fez, que deixou bastante claro como é que foi feito também a metodologia da indução da hipotermia. Então, esse gráficozinho que você fez e deixou muito claro o grupo de intervenção, né, como é que isso foi feito. Eu queria ressaltar que o estudo é um estudo com 1.850 doentes, né? Então, um estudo para a área da medicina intensiva é um enorme de um estudo, e para a área da medicina intensiva neurológica, então, depois o Rogério me ajuda, mas eu não me lembro de um estudo tão grande, né? Com um número tão grande de doentes. Mas antes ainda do Dr. Rogério fazer o comentário, quero ressaltar também de que o grupo de normotermia também fez a mesma coisa, né? Só que o target de temperatura era manter abaixo de 37,8, mas todos os doentes, mais de 95% dos doentes, também com um catéter intravenoso para poder manter a temperatura central, ou dispositivo de superfície que era disparado assim que o doente atingia 37,5 de temperatura central. Então, todos os dois grupos são TTMs. A ideia do TTM é de que você tem um manejo controlado da temperatura sem deixar ela flutuar. Isso possivelmente é um problema que depois eu quero ver o Dr. Rogério comentar um pouquinho isso. Mas antes disso, queria que a Viviane... Oi, Vi. Você está aí? Alguma pergunta para o Eduardo? Algum comentário? A Viviane, o Renan, podia falar alguma coisa? Oi, Vi. Tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Tudo Me conta o certo. que você achou até agora. Oi? Me conte um pouquinho o que você achou até agora ou se você tem alguma pergunta e algum comentário da apresentação do Eduardo. Eu achei a aula muito boa, doutor. Acho que o teu esclarecimento também, explicando um pouquinho sobre o assunto, para nós foi ótimo. Anteriormente, acho que o Eduardo conseguiu mostrar para a gente muito certinho, né, o que estava falando no artigo. Não tenho perguntas no momento, doutor, só agradecer mesmo pela aula. Ok, o Renan estava aí, agora parece que desapareceu. Talvez ele esteja reiniciando. Orlando, quer fazer algum comentário, Orlando? Michael? Faz tempo que não te ouço, Michael. Oi, doutor. Tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, pode falar. Ótimo. Não, realmente não tem comentário aqui para acrescentar, mas esse trabalho veio um trabalho mais aí para mostrar a importância de manter o paciente mais normotérmico mesmo, evitar mesmo a hipertermia nesse tipo de paciente, tanto pós-parar ou qualquer outro tipo de paciente, mas para proteção neurológica mesmo. A aula foi boa, mas e é isso, não tem muito mais aí que acrescentar. Acho que é alguma coisa válida ali mesmo para enriquecer o conhecimento. Obrigado, Michael. Orlando, você abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Oi, doutor, dá para escutar? Onde é que você anda, Orlando? Está na rua? Vou buscar minha esposa. Renan, quer falar alguma coisa, Renan? Você está de volta. Obrigado, Orlando. Fecha aí. O Renan não está conseguindo comunicar. Então, muito bem. Nós queremos agora ouvir o Dr. Rogério. O Dr. Rogério, que eu já apresentei lá atrás, é um grande amigo. A gente fez juntos o CITIM, mas eu deixei de participar de uma forma mais de perto da medicina intensiva neurológica, mas o Rogério... Por escolha própria, deixar bem destacado isso.
Mas o Rogério, durante bastante tempo, nos últimos anos, capitaneou o curso do CITIM pelo Brasil inteiro. Hoje ele é presidente do Comitê de Medicina Intensiva Neurológica. E eu esqueci, mas você organizou, junto com o Salomon, o último COMIN, né, na semana passada, Congresso de Medicina Intensiva Neurológica, o 6º Congresso. Eu acho que você tem bastante coisa para poder nos contar. Queria ver as tuas considerações sobre hipotermia, o TTM2, enfim, acho que tem bastante oportunidade para poder conversar bastante. Antes de mais nada, eu imagino a sepultura do Peter Safar, foi um dos criadores do ABC, da ressuscitação cardiopulmonar, e ele defendia lá nos anos 60, 70, a hipotermia como uma das bases do futuro da terapia, da ressuscitação. E eu imagino que ele deve estar se revirando na sepultura com essas evidências mais recentes em relação à hipotermia. Mas ele também defendeu, eu lembro bem de um estudo, se eu não me engano, na década de 80, 90, que ele fez com porcos. Ele separou 2 grupos de porcos, grupos de 10, se eu não me engano, e induziu a parada cardiorrespiratória nos porcos. E, num grupo, de 10 porcos, ele fez a ressuscitação com hiperóxia e hiperventilação. E o outro grupo ele fez com normooxigenação e hipercapnia discreta. E no grupo de porcos que ele fez com discreta hipercapnia, ele não focou em hipotermia. Hipercapnia discreta. Com normooxigenação, o grupo dos porcos teve um prognóstico melhor. Isso não teve muita significância, que era laboratorial, e agora nós temos nessa publicação de hipotermia, citando o banco de dados desse estudo TAMI, que usa a PCR também com hipercapnia. E ainda não tá, esse resultado ainda não saiu, mas provavelmente a hipercapnia discreta no pós-PCR tem algum benefício. E eu vou questionar, Álvaro, a você e os apresentadores, se a hipotermia induzida bem precoce no PCR intra-hospitalar, paciente que parou o coração dentro do CTI, se essa indução nos primeiros minutos não teria algum efeito neuroprotetor. Por quê? Como a trombólise, você fazer a trombólise depois de 4 horas e meia, 6 horas, a gente sabe que não tem efeito. Mas será que a hipotermia induzida precocemente, esses pacientes todos foram extra-hospitalar? Será que algum dispositivo que a gente pudesse fazer uma hipotermia instantânea imediatamente após o retorno circulatório, será que não seria benéfico? Eu não sei. Eu confesso que eu tenho um pouco de resistência ainda de condenar a hipotermia, baseado nos conceitos fisiológicos. Eu não sei. As coisas mudam muito com o passar dos anos, né, Álvaro? Eu tenho certeza que você fez muito corticoide em TRM. Você usava nimodipina no AVC isquêmico. A nimodipina, a gente tinha certeza que a nimodipina, com bloqueador de canal de cálcio, prevenia o déficit isquêmico. Isso era provado em laboratório. Quando publicaram o Vênus, acho que foi em 2001, foi bem demonstrado que o grupo que fazia o uso de nimodipina no AVC isquêmico tinha prognóstico pior, porque levava a hipotensão. Eu fiz nimodipina injetável nos doentes do CTI, fiz muito. Corticoide, eu fazia corticoide para todo mundo. Essas verdades vão mudando com o passar do tempo. Era nível de evidência máxima o uso de corticoide no TRM. Máximo, não havia dúvida que o corticoide era benéfico. A hipotermia, eu confesso que talvez pelo cabelo branco eu tenha um pouco de resistência ainda, acreditar tanto de uma coisa durante tantos anos, e o Álvaro já me magoou há algum tempo com esse papo de hipotermia que não vale nada. Eu confesso que eu estou me rendendo com o passar dos anos, mas eu acho que merece, tem espaço para a indução de hipotermia precoce. Eu acho que hipotermia, alguma forma de hipotermia, nos primeiros, 20 minutos pós-ressuscitação circulatória, talvez fosse benéfico. Eu não sei, eu queria escutar a tua opinião, Álvaro. O que você acha dessa possibilidade? Um estudo pós-PCR retornou à circulação. Esse subgrupo, você acha que realmente não tem espaço nenhum da hipotermia? Qual a sua opinião?
Bom, primeiro, se a gente for contar todos os pecados que a gente já cometeu, né, com um tratamento que a gente acreditava. Mas acho que as evidências atuais são de que a hipotermia está em busca ainda de uma situação clínica e que a gente possa mostrar que ela tenha efeitos clínicos favoráveis, né, como eu ressaltei lá atrás. Aquele estudo a forma de indução, o time, a forma de indução? Aquele estudo de 2014, que eu mostrei depois do TTM-1, o TTM-1 foi 2013, mas no JAMA, em 2014, tem um ensaio clínico com indução de hipotermia ainda na ambulância, né? Os doentes, então, em parada cardíaca fora do hospital, dentro da ambulância, ele já era randomizado para poder receber o soro gelado e fazer depois o controle assim que chegava no serviço de emergência. Precisa de dar uma olhada ali, qual é o tempo de introdução da hipotermia, mas não deve dar 30 minutos. Mas, enfim, eu acho que toda a comunidade de medicina intensiva neurológica está em busca, né, de como aplicar um método de hipotermia, que seja ele induzida como o pessoal de Pittsburgh fazia nos seus cães, nos seus porcos, assim que induzia a parada cardiorrespiratória, colocava um catéter intravenoso e jogava a hipotermia para 30 graus e deixava os cães durante 10, 15 minutos sem ressuscitar, depois ressuscitava e depois você via as figurinhas dos cães todos serelepes, né? Mostrando que aquilo tinha um efeito de proteção, de neuroproteção importante, mas nós não conseguimos reproduzir isso na prática clínica. Eu não sou contra hipotermia, de jeito nenhum, né? Só acho que a gente não pode defender uma estratégia que, de um modo geral, ela é cara, né? Existe uma pressão da indústria hoje de forma significativa para poder vender os dispositivos de controle intravenoso ou os dispositivos de hipotermia de superfície controlado com um controle fino da temperatura, mas não serve para TCE, não serve para hipertensão intracraniana, não serve para parada cardíaca, pelo menos aquelas que a gente atende. Se a gente tiver um protocolo clínico bem montado, bem feito, e aí quiser daí fazer a aplicação, acho que está aberto. Mas hoje aplicar a hipotermia de uma forma regular, em qualquer situação clínica, ela não se sustenta com os dados epidemiológicos de boa qualidade que a gente tem hoje. Não sei se você concorda. Totalmente. Nosso entrevistado hoje. Bem, voltando à questão do neurointensivismo, como você tinha comentado comigo antes, o CITIM foi uma história de vida, pelo menos para mim, maravilhosa. O Álvaro foi um dos criadores, se não foi o criador maior do curso de imersão de terapia intensiva neurológica, na década de 90, final da década de 90, junto, acho que foi na presidência do CID Marcos Davi. A terapia intensiva neurológica não era um capítulo da terapia intensiva. Na ocasião, a gente sempre delegava a condução clínica do paciente neurocrítico ao neurocirurgião ou neurologista. Era muito comum o paciente com acidente vascular encefálico grave internado no CTI, o intensivista não queria atender esse paciente. O TCE também, o intensivista não queria atender esse paciente. Delegava para o neurocirurgião, que não tem uma formação focada no atendimento clínico, e o neurologista sempre teve uma formação muito mais de consultório, muito mais de pesquisa, nunca foi um médico de terapia intensiva. Essa era a realidade na década de 90. E pela visão de Álvaro, de Cid, do Paranhos, eles criaram um curso de imersão dos moldes do ATLS, um curso de 2 dias de duração, que
literalmente, realmente modificou a visão do paciente neurocrítico no Brasil inteiro. No final da década de 90, no início de 2000, a gente rodava o Brasil dando esse curso de imersão criado, ainda uma forma bem diferente do que é atual. Quando a gente rodava o interior do Brasil, de Piauí, a gente rodava Mato Grosso, as noções básicas eram Rogério, mínimas. juízo com o que você vai falar agora. Mas nós ficamos perdidos à deriva no Rio Negro durante horas por causa de um sit-in. A deriva, é verdade, dando curso lá em Manaus. Isso aconteceu, gente. Então, imagine a situação, um grupo de instrutores da região sudeste, do sul, em Manaus, a deriva num barco, sem gasolina. Sem gasolina. Sem gasolina. Por outro lado, naquela época, eu lembro bem, o número de alunos que passavam na prova era o quê? 50%? 60%? Era muito, a disseminação de conhecimentos neurológicos, neurocríticos, era nenhum quase. Semana passada demos um curso em Rondonópolis, uma cidade que fica a 3 horas de Cuiabá. A taxa de aprovação foi de 100%. 2 alunos tiraram nota máxima. Eu confesso que essa realidade de hoje é tão diferente do que era no início do século XXI que chega a assustar. Gente, isso tem um impacto muito grande do sit-in. O sit-in levou, não só o sit-in, a divulgação das informações neurocríticas, a realização de congressos, tanto o Comin quanto o Conine, foram ferramentas fundamentais da disseminação desses conhecimentos que hoje você encontra isso em Cuiabá, em Rondonópolis. Chega lá com um PCE grave, um acidente vascular, as pessoas sabem o que é uma trombólise, o que é uma condução de uma hipertensão intracraniana. E isso na década, final de 90, não existia isso. Eu sou mérito do Álvaro. Álvaro é um dos grandes criadores disso. Eu sinto minha história ser envolvida por tudo isso. Tive a oportunidade de conviver com vocês, de participar dessa formação. Muito legal. E a hipotermia é um dos capítulos que mancham a nossa história, porque a gente defendeu muito a hipotermia. Agora, eu tenho certeza que você também defendeu muito no passado. Assim como isso é bonito, porque mostra que a ciência está perseguindo alguns dogmas que a gente acreditava. Eu tinha certeza que a hipotermia era fundamental. Era fundamental. Assim como o corticoide, como a hiperventilação. Gente, questões de ventilação mecânica, então, no PCR, nossa senhora, eu, pós-PCR, pós-intubação, a gente hiperventilava todo mundo, hiperoxigenava, deixava 100% todos os pacientes com FO2, não é isso, Álvaro? Quantas vezes você fez isso? E esses dogmas foram caindo por terra, com os estudos, com os trials. Hoje a gente talvez precise manter um PCO2 mais alto, 45 talvez. A hipotermia talvez não seja importante. Não tem. Agora, a hipertermia a gente sabe que é ruim. A pressão arterial, a hipertensão é benéfica, é necessária após o PCR. Então, esses conceitos a gente não tinha. Isso é com esses estudos, com os trials e com essas divulgações que o Álvaro está fazendo, que modificaram tudo. Fala, Álvaro. Não, eu queria que você desse uma ideia agora como presidente do comitê de como é que está o delineamento de uma eventual subespecialidade de neurointensivismo dentro da MIB, como é que a MIB encara isso, como você, como presidente, se isso está encaminhado ou não. Essa é uma história que eu comecei lá atrás e com muitas resistências. Eu tenho a impressão que as resistências elas foram se diluindo ao longo do tempo. Estou certo ou não? Como é que isso está hoje? Totalmente. Tivemos um ano e meio de pandemia que modificou todo o cenário. Todas as ideias, as propostas foram consumidas com a pandemia. Hoje, a terapia intensiva neurológica, não há dúvida que é uma subespecialidade, mas faz parte da terapia intensiva no seu âmago, na sua essência, assim como a cardiologia intensiva faz parte da terapia intensiva, a hematologia, a infectologia
todas são especialidades dentro da terapia intensiva. Mas hoje temos espaço, como tem a cardio-intensiva, a neuro-UTI hoje é uma realidade. Na década de 90, no início de 2000, não tínhamos no Rio de Janeiro nenhuma neuro-UTI. Hoje temos vários, quase todos os hospitais de grande porte, quase não, todos os hospitais de grande porte têm uma unidade de terapia intensiva neurológica. Eu confesso que eu levei muito tempo para conseguir ganhar um espaço dentro de uma unidade que eu pudesse realmente atuar como neurointensivista. Tem 5 anos só, uma unidade de neurotrauma que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre busquei essa realidade. Isso aconteceu. Talvez em 2005, 2010, começaram a pipocar aqui e ali uma unidade de neurocrítica. E hoje, qualquer grande centro, eu não sei como é que está em Curitiba, mas no Rio de Janeiro, umas 10 unidades de terapia intensiva neurológica dedicadas. E é uma especialidade hoje que tem carência de profissionais. É um tema dentro da terapia intensiva que é cativante para quem se permite se envolver nesse assunto. Fica apaixonado. Eu sou suspeito, eu sou neurologista de formação, mas é uma área que ainda é muito carente de especialistas. Ainda se encontra muita gente atuando de forma totalmente empírica, sem nenhuma base científica. Isso é muito ruim. Precisamos formar melhores intensivistas, neurologistas. Não, neurointensivistas, que é uma área à parte. Tudo bem. Carol, a Caroline Rossi, que queria te ouvir um pouco, Carol. A Carol, já há alguns meses, ela vem coordenando a UTI do INC, do Instituto de Neurologia de Curitiba, formada pela gente e agora coordenando a UTI. E ela é a nossa... é o caminho do neurointensivista nosso aqui agora, é através da Carol. Queria te ouvir um pouco, Carol, te apresentar a Carol também, né? Oi, doutor, Carol. boa noite. Tudo bem? Tudo Olá. bem. Fale um pouco. Bom, é muito bom ouvir vocês, né? Ainda mais de um assunto assim tão misterioso, né? Nos últimos tempos. Eu assisti algumas aulas sobre hipotermia e o que deu a perceber, pelo menos das últimas coisas que eu vi, é que se você faz uma hipotermia bem feita, num centro bem estruturado, teoricamente eles recomendam que você não deveria tirar. E se você não fizesse, você não deveria ir fazer, porque não ia trazer benefício nenhum para o seu paciente. Essa foi a última impressão que eu tive das aulas que eu assisti. Mas vendo realmente pelo lado agora do TTM2, mesmo que você faça bem feito, você coloca ainda o seu paciente no risco dessa arritmia e instabilidade clínica. Então, acho que isso é um pouco discutível ainda assim. A gente tenta sempre seguir pelo lado mais científico possível, né? E na minha prática eu nunca vi hipotermia terapêutica. E é um pouco de alívio, assim, você saber que você não faz, mas que tudo bem se você não faz, você não está deixando de fazer nada para o seu paciente. Nós fazíamos hipotermia rotineira até 2013, Rogério. Desde 2013 a gente só trata